Psicologia, a ciência responsável por estudar a mente humana. Ela atua na promoção do autoconhecimento, do bem-estar e da saúde mental. Entretanto, como em toda profissão, quem escolhe essa carreira passa por diversos desafios ao longo de sua jornada, o que leva alguém a se tornar psicólogo e que desafios são encontrados no caminho. Isso e muito mais você descobrirá hoje. Eu sou Lana Lanfer e esse é o Profissionalizando. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais nova edição do Profissionalizando. E hoje nós temos aqui uma convidada super especial, a psicóloga Beatriz Faleiros, que vai falar pra gente sobre a vida dela, como que tem sido essa jornada atuando na área da psicologia. Meu nome é Beatriz Faleiros, tenho 27 anos, sou graduada pela Universidade de Franca. Hoje em dia eu atuo como psicóloga clínica, atendendo de forma online e também atuando na área hospitalar na Santa Casa de Passos. Bom, a minha equipe separou aqui algumas perguntas que as pessoas que pensam em cursar psicologia, algumas dúvidas que essas pessoas têm. E a primeira é: qual foi o momento que você decidiu cursar psicologia e o que te motivou? Qual foi o momento que você bateu o martelo e pensou, é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida? Eu acho que tudo começou na época da pandemia. Eu trabalhei por muitos anos como agente de saúde e na época eu exerci essa profissão. Na época da pandemia, acho que foi um divisor de águas para muitas pessoas. E nesse momento eu percebi que eu precisava me reinventar, né? Eu precisava seguir em frente na minha formação e fiquei em dúvida em algumas coisas, mas na época minha irmã ela estava cursando psicologia, sempre foi uma área que me interessou devido à complexidade humana, sempre me interessou o comportamento, os sentimentos, as emoções, como as pessoas lidavam com isso. E no final de 2020 eu bati o martelo de que eu gostaria de fazer psicologia. Também eu fazia terapia, o que também ajudou a eu ter contato como paciente primeiro, para depois tomar a decisão de ser uma profissional da psicologia mesmo. A próxima pergunta é se em algum momento em que você estava cursando a faculdade, você chegou a ter dúvidas e questionar se aquela seria a carreira certa para você. E o que fez você pensar, não, realmente, é isso que eu quero? Olha, é uma pergunta interessante porque durante a graduação, são 5 anos, e você passa por muito perrengue, né? Você passa por muitos desafios. Como eu trabalhava também, então eu tinha que sempre dividir as minhas responsabilidades, tanto com o trabalho quanto com os estudos. Eu estudava à noite, nos momentos que chegou a hora dos estágios também, então eu tive sempre que me reorganizar. Mas, então são períodos que você, em algum momento, vai pensar: nossa, eu tô muito cansada, será que era o momento de eu ter escolhido fazer uma faculdade mesmo? Será que eu vou dar conta? Mas, ao decorrer das experiências, eu percebi que era aquilo mesmo. Eu, particularmente, não me imagino fazendo uma outra coisa senão psicologia, porque é uma área muito bonita, onde, se você tem responsabilidade, você consegue realmente e efetivamente ajudar um outro ser humano que está passando por um momento muito difícil e que não vai ser um remédio que vai conseguir curar essa dor dele. Então, tem momentos sim, mas que durante você também encontra vários momentos gratificantes que fazem você continuar percorrendo esse caminho, se for o que você realmente deseja. Para encerrar a minha parte aqui, a última pergunta que eu vou fazer para você: o que você percebeu de diferente que você observava assim na faculdade, na época dos estágios, você percebeu que é diferente atuando na prática mesmo? O que você percebeu de diferente da teoria e da prática? Na teoria, você aprende
sobre as abordagens, você aprende sobre como é o funcionamento humano. Só que na prática você se depara efetivamente com a complexidade humana. Então, o ser humano, ali você vê que o ser humano ele é único, os problemas dele são únicos, as experiências, todas as vivências dele são únicas, e por causa disso, algo que eu enxergaria com os meus olhos, a outra pessoa enxerga de uma forma completamente diferente. E ter esse confronto entre o que você aprendeu e realmente como é muito desafiador. Mas também é a melhor parte da formação, quando você vai para a prática. Que aí você realmente descobre se aquilo tá para ser o seu caminho mesmo, para ser a sua profissão. Então foi isso, eu encerro aqui a minha parte. Muito obrigada pela participação. Agora não sai daí, porque depois dos comerciais tem mais perguntas com mais respostas. Na Copa, todo time precisa de preparo para vencer. Na vida, a sua mente também. Cuidar da saúde mental é um passo importante para enfrentar desafios e conquistar vitórias. Faça do autocuidado o seu maior gol. Saúde mental. A vitória começa dentro de você. Voltamos dos comerciais e agora vamos prosseguir com a entrevista. Como foi lidar com seu primeiro paciente? É uma pergunta interessante, porque meu primeiro paciente, por assim dizer, foi na área hospitalar, porque eu formei e eu já fui para o hospital, como psicóloga trainee, que é o cargo que eu ainda tenho hoje. Então, num quesito de clínica, minha primeira paciente foi algo que vocês vão se deparar bastante, né, nesse início. Ela desistiu do tratamento, ela, depois de diversas faltas, diversas marcações, ela acabou desistindo e, infelizmente, no início é assim mesmo, vai ser frustrante, mas é importante, vai ajudar vocês a crescerem. Qual foi seu maior obstáculo na área? Acho que foi lidar com essas frustrações mesmo de início. No início, eu falo como se eu ainda estivesse na área há muitos anos, eu formei faz 6 meses, então ainda estou no início. Mas esse inicinho mesmo, ele é frustrante. Você tenta sempre divulgar o seu trabalho e às vezes não é efetivo, mas o importante é continuar. Então acho que o meu maior obstáculo foi essa frustração do início de carreira. De que maneira você cuida da sua própria saúde mental? Quando vocês estiverem na faculdade, se caso decidirem seguir para a psicologia, os professores, toda a equipe acadêmica vai dizer que é muito importante que um profissional da psicologia faça terapia. E realmente é muito importante você também valorizar a sua área no serviço do outro. Então, terapia é muito importante para cuidar da saúde mental do psicólogo, que lida com problemas diários de outras pessoas e podem vir a se conectar com os pacientes, às vezes com problemas similares aos seus, onde se afetam mais, mas a terapia ajuda muito nisso, e também momentos de lazer, momentos de praticar hobbies que são importantes, leitura, no meu caso é leitura, eu gosto de ter um tempo para eu poder ler os livros que eu quero ler, não só um livro acadêmico, não só artigo científico, né? Então, ter um momento seu também de se valorizar, um momento de prazer, ajuda também.
E para finalizar, você tem algum conselho para quem quer ser psicólogo? Permaneçam humanos. Durante a faculdade você vai ter uma aula sobre ética e você vai pensar, nossa, isso daqui não é óbvio. E com o tempo você vai ver que coisas que parecem do senso comum, tipo respeitar os próximos, não levar o seu particular para a sessão, não é tão simples assim. Então permanecer humano, permanecer ético. E quando eu falo ético, uma parte dessa ética é continuar estudando, sempre se profissionalizando o máximo possível para poder oferecer para o seu paciente o melhor melhor tratamento que está no mercado para psicologia. Sempre estudar, faz parte da ética profissional também. Então, muito obrigada pela atenção, a gente adorou te entrevistar e é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço.